Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à análise de benchmarks Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 25 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Bora lá, Ibov na tela. Bem, semana passada, uma semana de extrema volatilidade, né? Então tivemos ali uma movimentação forte no dia 19 ali, que foi toda essa movimentação de queda, né? Então o Ibov ali caindo mais de 2%. Na sexta-feira já tivemos uma recuperação onde ele subiu mais de 2%, né? Então teve uma movimentação ali de 2,5% ali, se eu pegar da mínima até a máxima, tá? Acho que até um pouco mais aí. Mas de qualquer forma, ele acabou devolvendo toda aquela movimentação de queda mais forte que ele havia feito anteriormente, né? Quando teve aquela decisão lá do ministro ali do STF, o Flávio Dino, o mercado acabou dando uma estressada, né? Com toda a questão ali das sanções que vieram lá dos Estados Unidos pro ministro ali do STF. Então o mercado estressou naquele dia 19, só que recuperou bem ali com as falas, né, do Jerome Powell na sexta-feira, sugerindo para a gente ali, sugerindo para o mercado uma condição ali de corte de juros aí nas próximas reuniões, né, bem diferente ali do que é esperado, né, esperado um discurso ali mais protocolar, ali algo que não desse muitas pistas, né, e não foi muito o que aconteceu. O mercado entendeu ali que ele já começa a apontar para corte de juros e reagiu fortemente, tá? Inclusive, a gente viu o mercado cripto mesmo andando forte na sexta, né? E o Ibov acabou surfando esse movimento também. Bem, vamos lá. Eu tinha comentado a semana passada, né, que abaixo dos 135.500 eu tomaria cuidado com compras, porque entendo que ele poderia ir lá testar os 132. Acontece que a semana passada foi uma loucura, mercado bem maluco mesmo, então porrada para baixo, porrada para cima. Ele só veio violinar aqui os 135.500. Você vai de um tempo gráfico menor, 120 minutos. Você observa que ele até chegou a perder aqui essa região, né, que ele vinha respeitando 135.550, ele ficou para baixo. Quando ele veio para baixo dessa região, eu entendi assim, que ele poderia ter feito algo parecido com isso, mas aí veio o discurso na sexta e ele retomou tudo de novo para cima. Do jeito que ele fechou, voltou para cima de 135.500, volta a apontar alfa no 140, tá, pessoal? O único problema é o seguinte, está muito volátil, né? Então, assim, tem muita notícia fazendo preço, só tomar um pouco mais de cuidado, né? Somente com o tamanho de posição, porque está numa região bem brigada aí, né? Essa faixa entre 140 132 está sendo uma região bem brigada aí desde maio, né? Então, desde maio que a gente está nessa região aí mais travada. Ele até chegou a perder aqui a região dos 135.500, que até então era um ponto que ele vinha respeitando bem, né? Mas recuperou depois. Então, é uma região bem brigada ali, tá? Para quem está comprado, né, já está com posições de compra, muita atenção, principalmente quando chega lá perto dos 141, 140 mil, que é a região de máximas históricas, tá? Pode ser um ponto que ele também fica ali um pouco mais travado, entre um pouco mais de volatilidade, pode bater ali, depois começar a corrigir um pouco mais forte. Enfim, mercado, apesar de lateral, sugere uma movimentação de alta. É claro que compras exatamente neste ponto tem o risco, porque nós estamos testando essa região de topo aqui do dia 14 de agosto, 14 e 13 de agosto, mas eu não vejo, do jeito que ele reage nos últimos dias, não vejo condição de venda, tá? Eu vejo que a ideia pela movimentação recente é testar os topos ali, tá? Volto a repetir, tá bagunçado, tem bastante volatilidade ali, principalmente semana passada aí bagunçou bastante, né? Tomar cuidado porque pode ser alguma notícia ali relacionada até mesmo às tarifas lá dos Estados Unidos para o Brasil, ou alguma movimentação ali do STF, governo, isso aí a gente sabe que, de certa forma, em alguns momentos acaba trazendo ali um pouco mais de volatilidade. Graficamente, a ideia é testar os 140 mil, consolidado, e aí chegando lá no 140 mil, região de resistência, região de dificuldade para quem está comprado, muito cuidado quando ele toca por ali, tá ok? Então, é isso aí que eu vejo para o Ibov. Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Olha, o dólar, ele até chegou a voltar para cima, né, dos 490, 487. Chamei a atenção que se por um acaso ele segurasse aqui, poderia ser uma oportunidade de compra no curtíssimo prazo para tentar buscar os 560, mas não foi o que ele fez, tá? Ele só foi ali, rompeu para cima daquela região em vermelho de resistência que nós marcamos, bateu cabeça na linha vermelha e já começa a apontar para testar fundo, tá? Vamos ficar de olho no teste do fundo. Entendo que vendas aqui é difícil no swing trade, tá? Apesar de ainda ter um alvo um pouco mais para baixo.
tá esticado, né, para baixo, mas de qualquer forma a tendência do dólar, olhando aí pelo gráfico diário, olhando com viés mais ali de swing trade, né, com uma leitura ali de swing trade, ainda é para baixo, tá? Então não tem compras, é para baixo, o único detalhe é que já está próximo aí de uma região de alvo, tá esticado na queda, né? Inclusive se você pega o semanal, você vê como que esse dólar ele tá pesado ali desde dezembro do ano passado, ele vem pesado ali, tá chegando aqui nessa região de março de 24, tá? Então ficar de olho, mas dólar segue para baixo ainda, próximo alvo na região dos 370, né? 5,37. Vamos dar uma olhada no intraday para a gente observar ali para quem faz mais a movimentação do swing trade, tá? Desculpa, do day trade, né? Então ele teve essa movimentação forte ali na semana passada, né? Após o discurso do Powell. Ele vinha numa movimentação de alta, né? Então, se você pega aqui o gráfico de 60 minutos, ele vinha aqui nessa movimentação de alta, subiu, aí corrigiu, tentou segurar acima desse topinho anterior que ele rompeu, mandou para cima, mas aí falhou no teste do topo, perdeu o fundo anterior, tá? Essa região agora aqui dos 480, ela passa a ser um ponto de resistência. Repare que no momento o dólar agora está se desenhando um topo e fundo mais baixo, né? Se ele renovar a mínima, ele começa a apontar lá para os 410, 411. Então, assim, o dólar, do jeito que está agora, eu entendo que o mais interessante para quem opera aí o day trade seria procurar as vendas. É claro, procurar a venda aqui talvez não seja o melhor ponto, né? Ele já esticou bastante ali, se você pegar essa movimentação da sexta-feira. Só que também entendo que se ele perder as mínimas do dia, começar a trabalhar para baixo aí dos 428, 427, ele pode buscar essa região dos 410, tá? Então teria aí essa movimentação em cerca de uns 20, 23 pontos para baixo. Vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos também, né, para ver um pouco mais de detalhe. Pelos 15 minutos ele está travadinho aqui entre os 440, 438 e a região de fundos aqui nos 425, 426, então está travadinho ali. O viés é de baixa, tá? Eu entendo que para quem está procurando venda, a melhor venda seria se ele voltasse, pelo menos, na verdade, eu não sei, eu acho que não tem muita coisa para ser feito no dólar agora, tá? Eu não tentaria compra ainda, tá? Acho que dólar, a compra aqui tá um pouco mais arriscada, tá? Com cara de que ainda vem para baixo, e eu entendo que ele pode buscar os 413. Só que a melhor venda, na minha opinião, teria que ocorrer um repique, né? Talvez ali um teste dos 445, teste aqui por baixo desse suporte da mínima 305 que ele acabou perdendo, e aí se ele falha, tentar pegar mais uma puxada na queda, ou até mesmo, né, fazer um movimento de retração dessa última puxada para baixo dos 15 minutos, então ali nos 456, 455, enfim, movimentos de correção, entendo que podem ser oportunidades na venda, inclusive todos os ROCs abaixo de zero. Nós sabemos ali que quando temos um ROC 17 sozinho acima de zero e ele começa a virar para baixo, isso pode indicar uma nova oportunidade na venda, tá? Então, dólar sugerindo ainda para baixo, só tome cuidado que ele está bem travadinho aí no início do dia, né? Bem consolidado, mas está apontando ainda, tem alvos para baixo ali, quem sabe até mesmo tentando buscar próximo dos 410 ali como uma próxima região de parada. Vamos dar uma olhada no gráfico do mini índice, o input. Bem, o mini índice, loucura, né? Então, vocês percebem ali que ele respeitou a nossa linha verde de suporte, respeitou a nossa linha vermelha como resistência, respeitou de novo a linha verde como suporte, voltou para a linha vermelha. Será que vai respeitar? Se respeitar, ele devolve tudo de novo. Até por isso, chamei a atenção do Ibovespa, tome cuidado, o mercado está bem volátil nos últimos dias, né? Tá uma maluquice ali com essas movimentações mais fortes dos últimos dias. Mas, de qualquer forma, o Ibov está sugerindo que é para cima. O mini índice, se ele começar a trabalhar para cima dos 141.500, então se ele der continuidade nessa movimentação já, talvez não hoje, tá? Mas nos próximos dias ele faz algo parecido com isso, né? Então começa a fechar para cima dessa marcação vermelha, eu entendo sim que ele pode voltar para testar esses topos do 147, tá? Então vai depender muito do que vai acontecer aqui. É claro, não é o melhor ponto de compra, olhando no swing trade, né? Estou vendo o diário aqui. Não é o melhor ponto de compra, porque nós estamos no topo anterior. Se ele falhar por aqui, você tem todo esse movimento de queda até o fundo anterior, né? Então sua relação risco-retorno não é interessante. Agora, se ele rompe para cima desse 141.500, faz um pullback e começa a marcar um pivôzinho aí no gráfico, eu entendo que vale a tentativa, stop abaixo do fundo, alvos lá na região do 147, na região de topos, tá? Então, é um ponto de decisão, é um ponto de resistência, é a segunda vez que ele está testando a mesma região, vamos ver. Se romper aí, a gente pode ver esse índice
retomando ali uma movimentação de alta para testar os topos nos 147 mil. Vamos dar uma olhada no intraday, né, o gráfico menor, 60 minutos. Bem, 60 minutos esticado, está na região de topos anteriores. Pelos 60 minutos eu ainda pensaria na compra, tá? E eu entendo que próximo de 140.300, 140.200, aqui nas linhas verdes, é um ponto para se pensar na compra aí no day trade do índice. Então, se ele voltar para testar essas linhas verdes aqui, segurar, pode ser uma nova tentativa, tá? E aí vamos ver se ele rompe esses topos. Gráfico de 15 minutos. Um gráfico de 15 minutos é exatamente isso. Inclusive, o gráfico de 15 minutos fica 140.800, tá? Então já pode até ser aqui no 140.800 para esse índice segurar e tentar mandar para cima. Ainda vejo que no curto prazo é para cima, tá? Vejo que a movimentação que ele está fazendo agora no início do dia é uma correção, né? É uma correção da puxada de alta que ele acabou deixando ali na sexta-feira. Então vamos ver se o índice ainda vem pelo menos para testar esse topo. E aí, quando testa o topo, tem que romper, tá? Para continuar interessante a compra. Se falhar no teste do topo, em uma região de topos anteriores pelo diário, pelos 60 minutos, cuidado, porque isso pode indicar para a gente ali o índice falhando realmente ali na resistência do tempo gráfico maior, e aí ele pode fazer todo aquele movimento de queda que nós comentamos pelo diário, né? Então, se ele falha aqui, ó, nessa região de topo, cuidado que ele pode iniciar essa movimentação de volta lá para os 136 mil, né? Claro que talvez não para hoje, apesar da volatilidade aí alta dos últimos dias, mas pode ser que ele já encaminhe ali esse movimento para os próximos dias, se falhar por aqui, tá? Para quem acredita no índice em alta, o ideal é que ele rompa, e aí por isso que vale a pena ficar de olho no teste do topo, quando ele formar um pivôzinho aí nos tempos gráficos menores, tá? O ideal é que ele rompe e dê continuidade. Então, falamos do índice, falamos do dólar, agora vamos falar do Bitcoin, BTC-USD. Vamos lá, pessoal, o Bitcoin. O Bitcoin até reagiu bem, né, no 112, chamei a atenção que era um ponto ali que eu gosto para compra. Ele teve uma movimentação interessante de alta na sexta-feira, mas falhou aí durante o final de semana e hoje já está vindo um pouco mais pesado, tá? Bem, esse movimento, apesar de ser um movimento ali que não me agrada no momento, né, eu fico bem desconfortável com ele, eu ainda não consigo afirmar de que é o Bitcoin perdendo esse 112 e abrindo alvo para os 100 mil, tá? Para quem está comprado, eu entendo que vale observar a reação aí ao longo do dia, tá? Se ele fecha desse jeito e amanhã dá continuidade para baixo, eu entendo que vale estopar, principalmente quem comprou aqui, né? Vai estopar ali com um stop curtinho mesmo e, enfim, acaba tendo prejuízo nessa primeira entrada. Tá certo que as altcoins, elas deram mais certo, né? O Ethereum mesmo, se você pegar o gráfico de Ethereum, subiu 14%, ali mais de 14% na sexta-feira. Inclusive, nós temos na carteira aqui, conseguimos aproveitar, tá certo que ele bateu cabeça ali na região de máxima histórica, né? Então, ele tem aqui uma região de máxima histórica de 2021. Ele tocou lá e deixou um paviozinho. Ele renovou a máxima histórica e corrige, né? Ainda acho cedo afirmar que está falhando, mas certamente acende o sinal de alerta aí a região. Então, o Bitcoin é a mesma situação. Ainda é difícil afirmar que ele está falhando, que está perdendo 112, tá? Se por um acaso ele faz esse movimento e amanhã ele já vem positivo, rompendo para cima da máxima de hoje, eu até entendo que ele dá uma nova oportunidade na compra, e aí vamos ver se da próxima vez ele tenta buscar de novo lá o 125. Por outro lado, se ele fecha desse jeito ali, que ele está agora, e vem perdendo a mínima, aí já me acende o sinal de alerta para a possibilidade de uma falha mesmo, e aí eu já começo a ver até a possibilidade dele engatar esse movimento de queda até os 100 mil, lá no 100 mil a gente passa a observar como um ponto mais interessante para procurar novas compras, tá? Então, vamos acompanhar, é um ponto importante aí para o Bitcoin, tá pesado no dia de hoje, mas ainda acho cedo afirmar de que falhou, de que vai devolver, de que vai cair para os 100 mil, tá? Se realmente ele der continuidade, aí 100 mil passa a ser o próximo parada, o próximo ponto de suporte ali no gráfico do Bitcoin. Então, eu entendo que é mais uma região para observar e quem está comprado aí, ficar atento se ele der continuidade abaixo do 112, tá ok? Então, vamos do Bitcoin, falamos do índice, né? Agora vamos falar do S&P 500. Então, vamos lá, mercado americano acabou de abrir, está abrindo aí levemente negativo. Ele teve uma reação forte na sexta-feira também, marca um fundo aqui nos 350. Então, assim, para quem está comprado aí em mercado americano, S&P 500, não é para perder mais esses 350. Se perder 350, 340, né? Esse fundinho aqui do dia 20 de agosto, eu entendo que fica esquisita essa última entrada aí para quem comprou com ele um pouco mais esticado, porque perder os 340 e 350, ele abre alvo para os 6.200. Não vejo por que ficar segurando compra se acontecer isso, tá? Então, o importante aí para o S&P 500 é que ele venha para romper máxima e de preferência que não perca mais esta região aí dos 6.340,
que é o último fundo que ele marcou ali no gráfico do mercado americano, tá ok? Então é isso, pessoal. Semana, né? Um excelente dia. Mais tarde aí temos nosso programa de cripto às 16 horas e também o nosso programa Tendências com o Mestre Bo a partir das 17 horas. Um abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal. Não se esqueçam, né? Deem uma olhada na descrição do vídeo. Lembrando que agora nós temos nosso gráfico web sendo comercializado de forma avulsa. Nosso gráfico web tem aí o recurso de inteligência artificial, né, onde você consegue ali ter uma segunda opinião ali do que ele está sugerindo para o gráfico, então é até como uma forma de complementar a sua leitura, né? Entendo que está numa região de compra, eu gosto da compra, será que a inteligência concorda? Gera lá um insight, né? E ele vai te mostrando. E aí, quando você clica aqui na linha, ele vai te mostrando os cenários mais prováveis, né? Você consegue meio que acompanhar, por exemplo, esse cenário aqui, ele encontrou 28, né, possibilidades, e a terceira ali está sugerindo um repique, depois ele perde fundo, vem no próximo dos 100 mil, então seria a segunda região de compra que eu comentei, faz mais um teste, né, então ele faz 2 testes aí na região de 100 mil, depois manda para cima. É um cenário ali que eu acho até interessante, né, é bem provável ali de acontecer sim este movimento. Se eu voltar um pouquinho mais, ele já tem um cenário ali, por exemplo, que ele dá uma violinada ali abaixo do 112, mas depois recupera. Enfim, são vários cenários que ele vai mostrando para você, e você consegue, passando um por ali, tentar identificar o que você considera como mais provável, né? Depois ir observando ali no gráfico, tá? Então, para quem quer ter esse recurso aí da inteligência artificial, quer ter o recurso também da nossa ferramenta de desenhar no futuro, né? Então, você consegue aqui, clicando, né, dentro do gráfico, você consegue desenhar cenários mais prováveis. Por exemplo, vou desenhar ele perdendo esse fundo, indo buscar a próxima região de suporte, que está ali na faixa dos 100 mil. Então, seria algo parecido com isso. Aí, chegando aqui, ele segura e volta para testar por baixo essa mesma região, né? É o que eu vejo ali que poderia acontecer se ele perder. Outra possibilidade é ele só violina aqui, né? Depois já volta para cima desse 112 novamente e busca ali a região dos 122, que é a região de topos anteriores. Enfim, são várias possibilidades, mas esse recurso está disponível no gráfico web. Além disso, tem os modelos com os indicadores Ficube, e além disso tem o Prisma também, onde vocês conseguem selecionar as melhores ações de acordo com a classificação do BTL, né? Então você pode classificar o BTL e procurar as ações que você considera mais interessante para procurar compra ou procurar até venda, mesmo se for o caso, de acordo ali com o BTL pela classificação, tá ok? Então é isso, pessoal, vou encerrando por aqui, dê uma olhada na descrição do vídeo, qualquer dúvida, fiquem à vontade para chamar no nosso atendimento, e mais tarde estamos de volta. Um abraço a todos, tchau, tchau.